Você já parou para pensar por que que a gente simplesmente não se lembra de absolutamente nada dos primeiros anos da nossa vida? Tipo, nem uma cena, nem um som, nem o colo da nossa mãe. Nada. É como se alguém tivesse apertado um botão de apagar em tudo o que a gente viveu antes dos 2 ou 3 anos de idade. Mas calma, isso tem explicação. E ela é muito mais profunda e fascinante do que parece, tá? A ciência já estudou bastante esse fenômeno, que é chamado de amnésia infantil. E hoje a gente vai saber por que que a fase inicial da vida parece ter simplesmente sumido da sua memória. Bora lá! Para começar, pensa comigo sobre essa pergunta simples. Como que você poderia se lembrar de algo se você nem sabia que você era você? Pois é. É exatamente isso que acontece com os bebês. Nos primeiros 18 a 24 meses de vida, o cérebro humano ainda não desenvolveu um senso claro de eu. Não existe ainda uma noção de identidade individual, de separação entre o bebê e o resto do mundo. Isso significa que, mesmo que experiências estejam acontecendo, o cérebro ainda não tem uma estrutura sólida para dizer isso aconteceu comigo. E a memória autobiográfica, que é aquela que lembra o que você viveu, o que você sentiu, o que você pensou, essa memória depende diretamente de que você tenha uma noção de eu. Sem ela, é como tentar escrever um diário sem saber quem é o autor. As experiências até podem acontecer, mas elas não ficam registradas da forma como nós conhecemos. Segunda coisa, olha que curioso. Estudos de neuroimagem, eles mostram que o cérebro de um bebê funciona de uma forma bem diferente do cérebro de um adulto. A atividade elétrica, ela é dominada por ondas θ, que é o mesmo tipo de onda que aparece no cérebro dos adultos em estado de meditação profunda, de hipnose, ou até sob o efeito de certas substâncias psicodélicas. Ou seja, o bebê ele está imerso num estado de consciência muito mais fluido, menos estruturado. É como se ele estivesse num sonho acordado, onde as coisas fazem sentido só na hora e depois elas se dissolvem no ar. Nesse estado, o cérebro não organiza as experiências numa linha do tempo. Isso só vai começar a acontecer mais tarde na vida. Então é difícil transformar momentos soltos em memórias estáveis. Terceiro ponto. A partir dos 3 anos de vida, o cérebro humano inicia um processo intenso chamado de poda neural. Ou seja, sinapses vão desaparecer. É como se o cérebro estivesse fazendo uma faxina, cortando conexões e descartando memórias que não são essenciais, para poder otimizar o espaço e melhorar a eficiência do sistema. Imagine então que o cérebro, no começo da vida, ele tem bilhões de ramificações conectando tudo que é informação. Esse excesso é importante no iniciozinho da vida, mas depois ele precisa ser refinado. Daí, a informação que não está sendo usada com frequência, como os detalhes de um banho que você tomou aos 6 meses de idade, isso simplesmente é descartado. O cérebro foca em só manter o que é útil, o que contribui para a adaptação e para a sobrevivência. Quarto ponto, vamos lá. Outro fator decisivo é que nos primeiros anos de vida, o cérebro do bebê está num modo de aprendizado acelerado. Ele está absorvendo regras, padrões, sons, gestos, emoções, né? E está começando a construir uma lógica sobre o mundo. Mas aqui está o detalhe. O foco não é registrar tudo o que acontece, e sim criar generalizações sobre o mundo. O bebê não precisa lembrar de cada vez que viu um cachorro. Ele precisa entender o conceito de cachorro. Precisa também aprender a língua do seu povo, desenvolver a coordenação motora, aprender a reconhecer vozes e emoções. E isso exige tanta energia que o cérebro prioriza a construção de um conhecimento que é mais geral e não o armazenamento de episódios específicos da vida. Quinta coisa. Nos primeiros anos, o cérebro humano está muito mais preocupado em manter você vivo do que em criar memórias bonitinhas. Ele precisa regular o teu sono, a tua respiração, a tua temperatura, a tua fome, a tua dor, e tudo isso exige sistemas bem calibrados. Então, pense comigo, lembrar de um momento específico que aconteceu aos 8 meses de idade, isso não ajuda em nada na tua sobrevivência.
Por isso, o teu cérebro nem se dá o trabalho de preservar essas informações. Ele está programado para garantir que você aprenda o que é perigoso, o que é seguro, quem que é a pessoa que cuida de você, como que você pode pedir ajuda, e só depois, com o tempo, o cérebro começa a se preocupar com lembranças mais refinadas. Sexto fator, e aqui vem um dos pontos mais intrigantes. Os bebês, eles não pensam fazendo uso de palavras. O pensamento deles é feito de sensações, de imagens, de sons, de emoções. E essa linguagem pré-verbal, ela não é compatível com a forma como nós organizamos as nossas memórias mais tarde, usando uma linguagem estruturada e narrativa. Então, mesmo que o bebê sinta algo intenso, como dor, alegria ou medo, ele não consegue traduzir isso numa informação que no futuro o cérebro possa acessar como se fosse uma história. Tentar acessar isso seria como tentar abrir um arquivo de computador com o programa errado, sabe? Não dá. Então, o conteúdo pode até estar na memória, mas você não tem mais como acessá-lo da forma certa, porque você não pensa mais daquela forma pré-verbal. Por fim, meus amores, a grande revelação. Aquelas memórias de quando você era bebê, elas não necessariamente desapareceram. É possível que elas só não estejam disponíveis de uma forma que seja consciente. Muitas experiências da infância, elas ficam armazenadas no inconsciente. Então, elas podem influenciar as nossas emoções, as nossas reações, os nossos sonhos e até o nosso corpo, sem que a gente nem perceba isso. Portanto, um cheiro que te dá conforto, um som que te incomoda, uma sensação que aparece do nada. Tudo isso pode ter raízes em vivências que você teve ainda bebê, mesmo sem lembrar delas. É como se a infância tivesse escrito os seus primeiros capítulos numa linguagem secreta, invisível, que ainda afeta a pessoa que você é hoje, mas que você nem se dá conta.